E contra o Moro, presidente. Oi? Para ficar claro, contra o Moro também. Contra o Moro. Então, boa tarde a todos, aos vereadores e vereadoras. Primeiro, presidente, queria saudar todo o povo chileno. Hoje, 11 de setembro e 46 anos da ditadura do Pinochet, que foi uma das mais violentas no mundo, né? Inclusive 12,5% das mulheres eram mulheres que foram torturadas, muitas grávidas, muitas inclusive ficaram grávidas por conta dos estupros que aconteciam naquele momento de tortura. Então, queria saudar e ser solidário àquele povo que tenta encontrar, via sua soberania, o seu caminho. Também quero saudar aqui, que eu estou vendo o pessoal aí, aqui da OBS, aqui da Vila Ema, né? Que está aqui tentando dialogar aqui com a presidência para ver se a gente consegue achar um caminho aí que satisfaça aí o movimento popular de saúde lá da Vila Ema, que a gente consiga resolver esse impasse, né? Bom, sobre a questão da anistia, né? Primeiro, concordo com o vereador Fábio Riva que a anistia é um projeto importante, até porque muitas pessoas estão esperando isso, né? Agora, eu só acho que a gente não pode ficar o tempo todo só enxugando gelo, né? A gente acaba tendo sempre construções que ela não as construções são feitas não na legalidade, né? Por conta que hoje os terrenos, principalmente na periferia, né, são muito pequenos. E são muito pequenos porque a especulação imobiliária age muito forte na cidade de São Paulo. Então, hoje, é mais que comum, por exemplo, um filho na periferia que casa fazer um puxadinho para morar lá na casa do pai. Porque hoje não se encontra mais terrenos, quase, na cidade de São Paulo. Os apartamentos, por exemplo, na periferia, que eu moro na periferia, ali na região de Sapopemba, um apartamento mais ou menos de 55 a 57 metros quadrados está em torno de R$300 mil. Se a pessoa for financiar, isso vai para R$600 mil. Com uma média salarial no Brasil de R$ 1.300, fica muito difícil a pessoa conseguir acessar esse empreendimento, né? Inclusive, muitos arriscam, depois perde o emprego, não consegue pagar e acaba perdendo o apartamento. E aqui a pessoa acaba fazendo, vai lá e faz um puxadinho lá na casa dos pais, né? Então, assim, a gente pode dar anistia aonde só uma pequena parcela vai se usufruir dessa anistia, a grande maioria, às vezes, nem fica sabendo, que nem tem acesso à informação, quanto mais ter o acesso a conseguir realmente entrar com um processo de anistia. E a especulação vai agindo, e no final das contas nós só estamos ali meio que tentando remediar algumas questões. Então, enquanto não tiver realmente governos que eu acho que essa é a função do Estado, regulamentar as coisas, regulamentar para que alguns setores privilegiados da sociedade não imponham o que queira impor para o restante da sociedade. Então, enquanto não tiver governo que faça isso, a gente aqui vai ter que ficar enxugando ainda meio gelo das coisas, né? Bom, então vou entrar mais no debate em si, porque assim, eu queria deixar claro para o líder do governo que importante mas não vai resolver os problemas, né? Não vai resolver os problemas e não vai resolver o problema da maioria da população. Então, também não vamos aqui ficar passando uma sensação ou tentando mostrar que agora tem uma possibilidade que, olha, a anistia vai resolver os problemas aí das pessoas que estão em situação irregular. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não dá para vender desse jeito, né? Outra questão que eu acho importante a gente colocar, né, antes de fazer o debate próprio da regularização do processo de anistia, é fundamental entender a questão da urbanização em nosso país e em nossa cidade.
Nosso processo de urbanização tornou-se especialmente agudo entre a segunda metade dos anos 50 e até a década de 70, o chamado período desenvolvimentista. Ao longo desses anos, caracterizados por elevada taxa de crescimento demográficos, até porque muita gente veio do interior para a cidade de São Paulo para a gente poder trabalhar nas indústrias. Eu mesmo moro beirando ali a região de Santo André, moro na Vila Industrial. Meu bairro é dormitório, porque ali se adensou bastante na década de 60, 70 e 80, principalmente 70 e 80, porque as pessoas iam trabalhar no ABC, né? E adensou de um jeito que o poder público não chegou lá, né? Primeiro veio as moradias, depois o poder público fica correndo atrás para tentar colocar equipamentos públicos para atender as pessoas lá, né? Então, ao longo dos anos, caracterizados por elevadas taxas de crescimento demográficos, as cidades cresceram muito e a população nem sempre usufruiu das melhorias que o Estado promoveu na infraestrutura da nossa cidade. Nesse sentido, nosso mandato entende que o processo de urbanização das cidades deve respeitar normas jurídicas que garantam o direito de todos e todas à ocupação do território e, principalmente, com moradias e habitação de interesse social. Assim como está em nossa Constituição Federal e que buscam o ideário da reforma urbana, em especial a Lei Federal, o Estatuto da Cidade, Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001. Vale a reflexão que o urbanista José Roberto Bassul fez, o mérito de um planejamento urbano criticamente formulado, assim como de uma gestão democrática das cidades brasileiras, conquistas trazidas pela Constituição de 1988, não estará, portanto, em negar as dinâmicas próprias da economia de mercado, mas em saber dirigi-las sobre preceitos éticos para a democratização dos seus benefícios. O que está falando é isso aqui: o Estado tem que cumprir o seu papel regulamentador. Não dá hoje para a iniciativa privada, quando a prefeitura for construir uma ponte, a iniciativa privada determinar onde vai ser a ponte, ou quando o Estado for fazer, por exemplo, uma linha de metrô, a iniciativa privada chega lá e determinar, inclusive, aonde vai ser as estações de metrô. Porque é isso que acontece. Quem determina muitas vezes aonde vai ser construído determinado equipamento público e como ele vai ser construído, tem o peso muito forte do interesse da iniciativa privada. Então, somos a favor que o Estado regule e direcione as políticas urbanas da cidade. Não podemos deixar que a decisão sobre o que é e onde construir sejam contrárias a necessidades urgentes relativas à mobilidade coletiva. Mas, sobretudo, os interesses ligados ao rentismo imobiliário não podem passar acima dos interesses populares. Além disso, na ausência de regulação fundiária que restringisse os aspectos especulativos, a população trabalhadora foi deslocada para as áreas mais distantes, o que gerou viagens mais longas. E aqui nós fizemos o debate do plano diretor da cidade de São Paulo. Inclusive, votei contra. E naquela época, aqueles que entendiam que tinham de votar a favor, falavam que, inclusive, isso daqui ia acabar. Que o pêndulo que é ir para o trabalho e chegar até a sua casa, esse pêndulo de vai e volta, iria diminuir. E, por exemplo, vou dar uma parte para ele só acabar esse raciocínio. Eu moro ali na Inhamelo, né, na região leste da cidade de São Paulo, e você vê lá agora o setor imobiliário comprando todos os terrenos lá em volta de Inhamelo, lá, né? E construindo um monte de apartamentos, adensando bastante aquela região. E eu falava aqui, naquele debate, por exemplo, que a gente só estava atendendo a força da especulação imobiliária.
Por quê? Porque os equipamentos públicos, para dar qualidade de vida para o povo, isso não estava garantido no plano diretor. E aí você vê isso nitidamente hoje lá. Então, por exemplo, está se levando mais gente lá para a região, mas nós não temos a UBS ali, na Vila União ali, que é uma briga também há 30 anos naquela região que está lutando por uma UBS. Ou seja, está levando mais gente para aquela região e quem vai acabar absorvendo a demanda do atendimento da saúde vai ser a UBS ali reunida as dois, ou vai ser o Jardim Grimaldi, que é longe pra caramba. A gente fala que a UBS é a UBS do Grimaldi, mas que ele está no território do Jardim Iva. Ou seja, eu como professor, eu dou aula inclusive em uma escola ali na Anhanguera, né? A Presidente Prudente de Moraes. E com o adensamento da região, sem o aumento de equipamento de unidade escolar, a tendência é você colocar mais crianças, mesmo com portaria limitando a quantidade, mas é colocar crianças a mais em sala de aula. Ou seja, a qualidade de vida das pessoas tem decaído por conta desse adensamento do poder e da especulação imobiliária, sem um planejamento do bairro, sem um planejamento da cidade. Ou seja, lá a gente está brigando, por exemplo, pelo parque da Vila Ema, está brigando lá, porque a região ali não tem um parque. O parque mais perto é ali na região ali da Vila Alpina. Só que a pessoa que vai fazer uma caminhada vai pegar o carro para ir até lá o parque lá da Vila Alpina. Então, esse tipo de pêndulo que não acabou, né? As pessoas continuam morando pobre e o trabalhador mal na periferia, demorando para chegar no seu trajeto do seu trabalho, até chegar ao seu trabalho, e ao mesmo tempo, à medida que começa a adensar esses bairros, mesmo na periferia como Sapopemba, você não tem esse equipamento público de qualidade para a gente conseguir ter uma vida digna. Ou seja, a qualidade de vida das pessoas está acabando. Está diminuindo na hora que você adensa desse jeito. Segundo a urbanista Hermília Maricato e Paulo Colosso, aplicou-se um plano desenvolvimentista no qual foram ignoradas a importância do controle público e social sobre o solo urbano, e ainda a finalidade e a localização das obras executadas, ambas providências de competência municipal, ou seja, o município deixa de fazer o seu trabalho. E aqui também dialogando com o líder do governo, quando ele fala assim, olha, né, nós já tivemos a outra anistia. A outra anistia aconteceu na época da Marta Suplicy, 2003, para começar a valer em 2004, certo? E tem processos lá de anistia, desde aquele momento. E aí eu posso, com toda certeza, falar para o líder do governo por que esses processos ainda estão lá. Porque não tem servidor público. Porque muitos se aposentaram e você chega lá, antes tinha 20, 30 servidor público fazendo esses processos em uma sessão, você chega lá, agora tem 6 para fazer o trabalho de 30. Mas aí é que eu digo, a preocupação da prefeitura é regularizar parte muito pequena desses imóveis que estão irregulares, ou a preocupação da prefeitura é simplesmente abrir aqui a anistia, captar dinheiro e deixar depois os processos ficarem 12, 15 anos lá? Que é um debate para se fazer. Porque se realmente a prefeitura e o governo quer regularizar de forma ágil, e aí tem uma questão que eu concordo com o projeto, de você pegar a parte e já dar a regularização automática. Aqui no caso no projeto propõe 150 metros, isso é bom, mas isso também atinge uma parcela muito pequena. A grande maioria vai pegar e vai ter de pagar e vai ter de depender de servidores públicos para fazer o processo de anistia. Então, se a gente ainda está com um processo desde 2003, 2004, vai entrar mais processos agora, então eu espero que o governo também venha aqui e fale como ele vai fazer isso, como que ele vai agilizar esses processos.
Como que ele vai contratar servidores públicos para realmente efetivar esses processos? Então o governo, eu acho que tem que vir aqui e se colocar, porque se ele não fizer isso, eu vou acabar consolidando na minha cabeça que simplesmente se abre uma anistia para captar recurso, depois a pessoa fica esperando 10, 12, 15 anos o processo dela se resolver, né? Então, somos favoráveis à proposta que dará anistia a imóveis e que deve beneficiar em torno de 150 mil imóveis irregulares na cidade de São Paulo. É importante salientar que, a partir disso, a expectativa da Prefeitura é arrecadar mais recursos vindo de impostos e taxas de contribuintes, e que o fundamental que esses recursos dos munícipes sejam destinados devidamente e de preferência para projetos que solucionem o déficit de moradia popular na cidade de São Paulo. Eu tive conversando com a Secretaria do Estado de Habitação. O governo lá cortou em torno de quase 45% de investimentos para habitação, a Secretaria Estadual. A Secretaria Municipal, então, é nítido, você não vê quase nenhum empreendimento novo de habitação municipal. Então, assim, esse dinheiro que vai entrar das anistias podia estar sendo vinculado à produção de habitação popular na cidade de São Paulo? Então, esse também é um debate. Porque esse dinheiro vai cair no caixa da prefeitura e vai para onde? Né? Outro ponto que eu acho positivo, da medida que prevê facilitar e diminuir o tempo de regularização de imóveis com condições de estabilidade, habilitabilidade, segurança de uso e acessibilidade. Todos sabem que quando o contribuinte precisa regular seus imóveis e precisa da prefeitura e dos serviços, esses processos são morosos e lentos, como eu acabei de falar, né? Então, a prefeitura fala que vai ser mais ágil esses que vão ser automaticamente, ou que vai ser fazer a declaração, mas e o restante? O restante precisa de servidor, não tem outro jeito. E aí a prefeitura tem que vir aqui e falar que vai fazer concurso público. Qualquer movimento em que possa dar celeridade ao município é bem-vindo no nosso ponto de vista. Não somos contrários a desburocratizar, nós queremos que desburocratize. Agora também a gente tem que ter parâmetros. Então, por exemplo, nosso mandato tem muita relação com a regularização fundiária de áreas públicas, por exemplo. E às vezes a gente vê construções que não tem ventilação, que não tem um monte de problemas lá, que a janela, de repente, está construída lá de frente de uma casa, está construída em frente da casa do outro vizinho. Então, o mínimo, tem que desburocratizar, mas também o mínimo, para dar dignidade até as pessoas que estão morando ali, tem que ter. Também não é assim, lavar as mãos e deixa o pessoal agora meio que fazer do jeito que fez e agora vamos regularizar do jeito que está. A prefeitura poderia visitar e sim, regularizar, mas também e os técnicos para ver pequenas obras que de repente a própria pessoa pode fazer, mas que iria melhorar bastante a qualidade de vida de quem está morando naquela habitação, né? Então, é importante desburocratizar processos e garantir o direito à cidade a todos os cidadãos que residem e moram na cidade. O plano diretor aprovado por essa Câmara, após grande debate da população, que esteve presente aqui em inúmeras audiências públicas, é fundamental que continuemos a seguir, incluindo as pessoas no pertencimento da cidade. E mais ainda, é importante o debate, porque quem estava aqui vai lembrar que o plano diretor, que veio do Executivo, era muito ruim. Mas muito ruim mesmo. O que fez melhorar foi as várias audiências públicas, foram na casa de dezenas, que a população, técnicos, vereadores conseguiram contribuir bastante para ter melhorado o plano diretor da cidade de São Paulo. Vereador Fredinho. Muito rapidamente, mas... Oi, aqui está um pouco baixo, vamos... subir aqui o volume um pouquinho, para ver se eu me escuto, presidente. O Chechel, faz alguma coisa na vida aí, pede para subir um pouquinho. Subir um pouquinho aqui o volume do...
Não é apitar, é subir um pouquinho o volume desse microfone. Quero pedir ao setor de audiovisual da casa que aumente o volume dos microfones à parte, por favor. Oi. Bom, o vereador Tônio Vespre, eu sou favorável ao projeto, mas embora tudo que se aprova nesta casa, ou qualquer lei, principalmente tratando de leis que envolvem recursos, dinheiro, coisa tributária, termina ajudando uma parte da população pobre, mas ajuda mais os ricos, como sempre. Os pobres que não pagam, que não regularizam uma reconstrução, ou por um problema burocrático, ou mesmo por falta de dinheiro, de recurso, se beneficia. Mas tem alguns que têm essa condição e não faz. E não faz de forma proposital, porque sabe que todo governo que entra vem uma anistia. Ou vem um PPP, no caso de IPTU, ou vem algum programa que venha beneficiar. O cara vai e investe dinheiro, às vezes até no sistema financeiro, deixa de pagar, obtém as vantagens e ganha muito mais, do que se fosse pagar quando tivesse que pagar. Tanto o projeto traz algumas situações importantes que ajudam muito, que o senhor já falou, que é os 150 metros quadrados já automático, e que a maioria da periferia de imóveis, boa parte é nessa metragem. Agora, o senhor colocou um problema interessante. As anistias que aconteceram em 2003 e 2014, vários processos ainda estão acumulados nas subprefeituras. As pessoas requisitaram e até agora não foi resolvido por falta de funcionário público, claro, falta de profissionais, dentro das subprefeituras. Aí o executivo tem que ver como faz, porque fazer uma anistia agora e ainda nem resolveu as anistias anteriores que ocorreram nesses anos aqui no Estado, esse é um problema, E nós temos, nós vamos apresentar a emenda viu, vereador Flávio Riva, tem problemas que tipo assim, a pessoa mora num imóvel, e aí tem uma garagem grande, daqui, situação financeira, tal, resolve e faz um comércio. No projeto não está previsto essa anistia, vamos apresentar emenda, a PT vai apresentar emenda, para que isso também seja reconhecido e seja regularizado, que ocorre muito, inclusive em bairros de jardins, nos jardins, bairros médios, que as pessoas terminou pegando a garagem e montando um pequeno empório, ou um comércio, qualquer tipo de comércio que venha também a iniciar também esses casos assim. É isso aí, vereador. Obrigado. Bom, então, vale lembrar também a importância da fiscalização e de instrumentos que garantam a segurança das habitações e dos moradores. Sabemos que o processo deve ser digital para que seja rápido para o munícipe, mas imóveis que não respeitem áreas de preservação, galerias pluviais e também em apreciação da justiça não podem ser aproveitar dessa situação de anistia. A regularização deve seguir critérios transparentes e que beneficiem quem precisa, e não eventuais oportunistas que queiram se aproveitar do processo. E aí eu quero colocar, eu acho que talvez a principal divergência que eu tenho a esse plano, esse projeto. Ele coloca que até 150 metros quadrados, a pessoa vai como se fosse uma anistia automática. Então, aí eu pergunto assim, e a ideia é assim, porque você está ajudando as menores propriedades, em teoria, os mais pobres. Aí eu falo assim, tá, então, uma residência, um imóvel de 160 metros, lá na cidade de Tiradentes, esse não vai ter anistia logo dado para ele automática, certo? Só que um imóvel de 148 metros, sei lá, em Perdizes, vai ter.
Então aí eu pergunto, quanto que vale um imóvel mais ou menos de 150 metros em Perdizes e quanto que vale um imóvel de 160 metros que não vai ser contemplado por essa lei lá, por exemplo, onde eu moro lá em Sapopemba. Então, vou deixar só um minutinho. Então, lá em Sapopemba, por exemplo, um imóvel mais ou menos dessa natureza, se o terreno mais ou menos for de 5 por 25, aí 150 metros quadrados, deve estar na casa de uns 400, 450 mil. Lá em Perdizes deve estar em torno de 1,5 milhão. Então, o cara de 1,5 milhão vai ser beneficiado, enquanto o imóvel de 450 metros lá não vai. Então, eu até aumento, eu fiz um substitutivo, eu até aumento de vez de 150 metros, vereador Justo Barreto, para 200 metros, e ter anistia automática. Só que também tem que ser vinculada ao valor venal do imóvel. Não dá simplesmente para dar metragem e falar está anistiado, porque a pessoa que tem um imóvel de 1,5 milhão, esse pode sim pagar pela anistia. Agora a pessoa que tem na periferia lá uma residência de 200 mil reais, 300 mil reais, e que às vezes pode passar essa metragem, aí ele às vezes não tem condição de pagar nada. Então, eu acho que a gente teria de ter o limite da metragem, mas vinculada, associada com o valor venal do imóvel. E o nosso substitutivo está caminhando por aí, até porque aí sim nós estaremos fazendo justiça social. Vereador. Não, vereador Tony Verso, agradeço a Vossa Excelência a sessão do APAT e dizer que esse projeto, eu considero um projeto de grande importância para a cidade de São Paulo e principalmente para esta casa. O que nós temos que ter como base é a questão de uma normatização da cidade de São Paulo. A cidade foi construída e continuam construindo uma cidade desordenada. Nós podemos tirar como exemplo a anistia de 2003, que foi um absurdo, taxas altas, as pessoas, o próprio governo, o poder público não cumpria o seu papel, projetos ainda, cada subprefeitura, hoje tem aproximadamente 2, 3, 4 mil projetos para análise, que não analisou, e hoje existiu, na realidade, uma penalidade nessas pessoas, nesses proprietários. A única salvação foi a licença de funcionamento condicionada, que esta casa teve coragem de fazer as renovações para poder resolver. Outra coisa, uma questão do imóvel até 150 metros, está colocando estritamente residencial, a própria estrutura, a sociedade e o governo induziu essas pessoas a transformar sua garagem ou sua sala em área comercial, transformando-se em microempreendedor individual e, consequentemente, essa empresa vai ampliando e hoje é um comércio. Então, nós não podemos, nesse projeto também, penalizar as residências que tem hoje, que é mista, residencial e comercial. Isso é uma das questões que nós precisamos observar. Eu sei o tempo, e é uma das questões que precisamos ver. Agora, ou a gente parte para resolver o problema geral e dizer, pessoal, chega de brincadeira. A partir de hoje, existe uma norma, existe uma lei existe um código de obras, existe um plano diretor e terá que, a partir de hoje, seguir. Eu vou parar, deixar para outra oportunidade, porque eu sei que Vossa Excelência precisa fazer o seu resumo final. Então, muito obrigado pela parte. Muito obrigado, vereador. Então, eu, a princípio, na linha geral, sou a favor. Só acho que ele tem aspectos a ser melhorados. Né? Não dá só para vincular com a metragem quadrada. Né? E por mais, eu, presidente, quero pedir uma verificação de presença. Ótimo. Muito obrigado, vereador Toninho Vespoli.